Nova Cultura FM, canal 210, transmitindo em 90.1 MHz. Nova Cultura FM. Está no ar o programa Fala Monte Alto, o programa onde a sua história será ouvida e contada por Lucas Ribeiro. Boa tarde a todos, está começando aqui mais um Fala Monte Alto, nosso 9º episódio, hoje com uma presença ilustre aqui, o Valdecir Pedro Sanches, o Sanches da Farmácia. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, que quiser mandar uma mensagem no WhatsApp 3242-1258 ou então mandar um comentário aí na live do Facebook. Valdecir, quero te agradecer imensamente a sua presença aqui, hoje vai ser uma honra esse bate-papo hoje. Boa tarde, Lucas. É um prazer estar aqui com você, né? Novamente aqui através da rádio Fala Monte Alto. Fico feliz de você ter me convidado e é o maior prazer estar aqui com você, bater papo aqui, fazer uma hora aqui de um programa bacana e legal. Com certeza, e quero agradecer a audiência e mandar meu abraço, meu carinho a toda a população de Monte Alto, da nossa região que está aqui ligadinha com você. Um abraço a todos. É isso aí. Valdecir, você nasceu em Monte Alto, mas foi registrado em Vista Alegre? Foi assim que foi seu início? Ô Lucas, realmente eu nasci no dia 27 de junho de 1960, aqui na Santa Casa de Misericórdia em Monte Alto, através das mãos do Dr. José de Paulo Eduardo, né? Meu pai tem um sítio, minha mãe, eles têm um sítio em Vista Alegre do Alto, né? E minha mãe, com as dores do parto, ela veio para Monte Alto e o Dr. José de Paulo Eduardo que atendeu ela. Inclusive, tem um livro, quando ela adentrou na sala, no dia 27 de junho de 60, eu tirei uma cópia do livro, está comigo, né? E como meu pai tem um sítio em Vista Alegre, depois que eu nasci, ela me registrou lá em Vista Alegre, lá no cartório do Toninho Fiorani, né? O nosso foi prefeito de Vista Alegre, né? E inclusive ele recebeu aqui também uma homenagem aqui em Monte Alto, através da Câmara Municipal, o Toninho Fiorani. Então eu sou Monte Alto de coração e nascido em Vista Alegre do Alto, né? Registrado em Vista Alegre do Alto. Sou natural de Vista Alegre, mas a minha vida toda realmente, com o passar do programa aqui, nós vamos contar a história, né? Depois de 1960 até 68, eu fiquei lá no sítio, com 8 anos de idade. O meu avô é Benedito Sanches, que morava ali no São Cristóvão, na rua 31 de março, ao lado do Jeremias, da escola Jeremias e Paulo Eduardo. Em 68 eu vim para Monte Alto. Vim na casa do meu avô. Ali estava meu avô, minha avó e minha bisavó, Dona Tereza Hernandes, porque meu avô Benedito Sanches é de Itaiaçu, a minha avó Júlia Sanches é de Taiúva, e minha bisavó, né? A minha bisavó, que é a Dona Tereza Hernandes, né? Que o vô dela veio da Espanha, então sobrenome Sanches espanhol, com S, né? E eu fiquei com 8 anos aqui. Aí comecei a estudar no grupo Jeremias, né? Dos 8, 9, 10, 11 e 12 anos. Eu fiquei no grupo Jeremias 4 anos estudando aqui no Jeremias. Inclusive, Lucas, na época que eu estava no grupo, a cerca era de arame farpado no grupo Jeremias, né? Não tinha aquele muro bonito. O muro. Hoje tem um muro fechadinho, mas antigamente era muro de arame, né? Eu me recordo uma vez, você sabe que a molecada, eu com 8 anos, 9 anos ali, rua 1º de Maio, que eu morei depois de um certo tempo, na 1º de Maio, na rua 31 de Março, ali no São Cristóvão, né? No Aeroclube, na Vila Aeroclube de Monte Alto. E aí, eu sei que uma vez eu brinquei correndo ali naquele local, esqueci da cerca, entrei na cerca, me ralou o peito assim, na cerca de arame. Então, eu estudei 4 anos ali no grupo Jeremias ali. Fiquei 4 anos. Inclusive, me recordo mesmo com saudade, Lucas, dos meus professores esses dias. Até uma amiga minha, cliente da farmácia, hein? O pai dela foi meu professor, seu Alcides Bussadori, né? Ela colocou e eu entrei lá no store dela, até parabenizei ela que ele foi meu professor, como a Dona Diva Canali foi minha professora, né? Maria Luísa, mulher do Luiz Carlos de Vicente, também foi minha professora, né? Aí tive outros professores, aí nós vamos comentar, em Vista Alegre tive vários professores de Monte Alto,
quando depois dos 12 anos, eu voltei pro sítio em Vista Alegre. E aí eu comecei a estudar em Vista Alegre. Lá no Salvador Gagliano, isso, Salvador Gagliano. E aí eu morava no sítio. Eu tinha aula de educação física, eu ia do sítio até Vista Alegre a pé. Eu ia de a pé, ou às vezes de manhã na escola, eu montava numa mula, eu lembro até hoje, você vê, às vezes você comenta, às vezes a pessoa não acredita, eu montava numa mula, meu pai vendia leite para Vista Alegre, aqueles leite no picuá, famoso picuá, ponhava 10, 12 litros de leite, eu montava na mula e ia até Vista Alegre, parava a mula, amarrava ali na casa de um amigo do meu pai, na época, ia estudar e depois do almoço, pegava a mula e voltava, aí são 4 quilômetros, né? Muitas e muitas vezes eu fiz isso, né? Como tinha na época depois um cinema, eu fui lá em Monte Alto, que era um tio meu que tinha um cinema em Vista Alegre, assistia filmes à noite, saía de noite, de a pé, às vezes terminava o filme, e nós íamos até com um amigo meu que morava no sítio anterior do sítio do meu pai, que nós moramos ali, que vai para Ariranha, a estrada que vai para Ariranha. Então ali em frente ao Val a gente tem um sítio, que você vê como que é a nossa vida, a minha história. Meu pai, meu avô tinha um sítio de 5 alqueires, e o outro meu tio tinha mais 5 alqueires. E minha mãe, que meu avô, por arte de pai, de mãe, era do lado ao lado. E aí ele deu uma terra pro meu pai e pra minha mãe plantar mamão. E Monte Alto era a terra do mamão na época, né? E meu pai, com uma safra de mamão, conseguiu comprar do meu tio 5 alqueires de terra, né? Comprava aqui dos Della Vecchia, da família do seu Roberto, da família Della Vecchia, levava para São Paulo e vendeu, comprou 5 alqueires e depois comprou mais 5 alqueires de terra do outro meu tio, porque eles quiseram mudar para São Paulo, né? Quiseram ter uma outra vida e meu pai comprou o sítio. Foi assim que a vida começou, né? Trabalhei ali um pouco, até os 12. Aí quando eu vim para Monte Alto fazer o ginásio, a escola Zacarias de Lima, na escola Luiz Zacarias de Lima. Eu vim estudar aqui em Monte Alto, com 12 anos, comecei a estudar. Aí eu falei, preciso arrumar um emprego, né? Preciso trabalhar também, né? E aí foi meu primeiro emprego, eu pedi arrumei emprego na famosa Cinderela Calçados. Do senhor Najib, né? Do senhor Najib, isso. Ali na rua Rui Barbosa com a Nhonhô, naquela esquina, onde hoje existe uma farmácia. Isso. Tem uma farmácia hoje. Então ali era a loja do Najib, a Cinderela Calçados. Aí eu trabalhei um período. E aí a gente tem que procurar novas perspectivas de vida. Nós vamos procurando novas melhorias. Aí eu consegui uma vaga aqui na Ítalo Lanfredi. Trabalhar na Ítalo Lanfredi. E aí eu ia de bicicleta, né? Que eu ficava na casa do meu avô aqui, de bicicleta. Ia até na Lanfredi, trabalhei aqui na Lanfredi, aqui ao lado da Rádio Cultura, trabalhei um período, né? Como fazer macharia, não era? Macharia. É macharia. O Kika era meu chefe lá, o Kika, né? Como conheci todos ali do Lanfredi, e conheci muita gente. Depois do almoxerifado ali, aí eu falei, vou procurar um outro emprego, a gente vai procurando. Pedi a conta, eu nunca, né? Não foi mandado embora nenhum serviço, eu pedi a conta. E um novo serviço. Olha como a vida é, né? Estou contando uma parte da vida profissional. Depois nós vamos falar outros assuntos aí, né? Temos tempo para isso, né? E eu vou contando um pouquinho dessa vida, né? Aí eu peguei no Lanfredi, trabalhei um período, né? Não conhecia negócio de farmácia, não sabia nada de farmácia. Trabalhei no Lanfredi. Arrumei uma vaga na Cestari Industrial e Comercial, que era assim o nome da Cestari, né? Aí eu tinha 15 anos mais ou menos já. Fui trabalhar no Cestari, né? Acho que com 14 anos, 15 anos eu registrei minha carteira aqui na Ítalo Lanfredi, né? Então antigamente eu registrava já com 14 anos, 15 anos. Era nessa época mais ou menos, né? Registrou com o Lanfredi, meu serviço. De lá fui trabalhar no Cestari, no almoxerifado. Aí apareceu uma vaga no ambulatório da Cestari. E tem o meu amigo do Zanelato, que era o químico, tipo um laboratório, tinha farmácia, tinha ali. Aí eu comecei a mexer com fazer primeiros curativos, né, na Cestari. E aí eu fiquei membro da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e trabalhando na farmácia do Cestari, fazendo os curativos, né,
dando aquele medicamentinho, algumas coisas que precisava, né? E alguns casos mais graves, né? Na época, eu encaminhava, pegava a perua da cestária e ia para Santa Casa, né? Ou para precisar dar um ponto, fazer algum curativo, alguma coisa mais complicada, ia para coisa. E eu fiquei trabalhando um bom tempo ali no cestário, né? Mas aí comecei a gostar do ramo de farmácia ali, mexer com curativo. E eu conhecia todo mundo ali no cestário. Olha como que a vida é, né? A vida vai indo, você vai conhecendo bastante gente. Fui conhecendo, né? E andava por todo o setor, precisava ir em tal setor como membro da CIPA, como secretário da CIPA. Eu tinha condições de ir lá, né? E eu sei que depois de um certo tempo, a Cestari contratou, né, um especialista na área de segurança do trabalho, né? Que era o seu Sebastião Furlan de Brito, né? Que veio de São Paulo, começou aqui na Cestari, né? Um grande amigo meu, depois ficamos ali muito tempo. E aí eu pedi a conta, porque eu arrumei um serviço numa farmácia que eu queria, né? Aí em 1977, você vê, 17 anos, eu tinha 17 anos, né? Me recordo até hoje, né? Em 77, foi o ano que o Elvis Presley morreu, foi em agosto, 16 e agora, 16 de agosto, vai fazer, ele faleceu em 77, né? Que daqui 2 anos vai fazer 50 anos da morte do Elvis, né? Em 77 faleceu. Eu me recordo, estava no Jardim Central passando, porque antigamente, eu sou daquela época, quando eu tinha 16, 17 anos, o pessoal, nós ia para um lado e as mulheres para o outro. Nós rodávamos em frente ao jardim, em volta ao jardim. Ali na Praça Central. Na Praça Central. Passava ali em volta da praça, os homens do lado direito, as mulheres do lado esquerdo, e ficava rodando, virando, ou ficava parado, olhando para aquela mulher que você se interessava, aquela moça se interessava, e assim nessa época, né? E tinha até aqueles espinhos, por final até tiraram há pouco tempo, não faz muito tempo, aqueles espinhos que era, eu não sei como chama Cristo, o negócio de espinho de Cristo, coroa de Cristo, tinha até na época isso, né? E aí eu comecei a trabalhar nessa época, em 1977, na Farmácia da Escada. Aí trabalhei... Que ficava onde? A Farmácia da Escada? Isso. Na rua Nhonhô Livramento, com a rua Herculano do Livramento. Que é na esquina... do Boticário. Ali na esquina do Boticário, do outro lado tinha o Banco Itaú, ao lado do Jim Penhalber, né? Do Jim Penhalber. Inclusive, na época, eu não sei se foi 77, 78, a Rádio Cultura era atrás da Farmácia da Escada, né? Eu me recordo que sempre quando eu chegava cedo, eu ia lá com o Sanfim tomar um cafezinho com o Sanfim. O Paulinho, gente boa, que veio de Bebedouro, se eu não me enganar, estava lá assistindo, estava na Rádio Cultura, era no mesmo prédio, na parte de trás da Farmácia da Escada, né? Que ao lado mora a dona Marisa Sestari. O prédio, acho que é todo dela, da mãe dela ali. Então eu comecei em 1977, né? Trabalhei por um período grande ali, né? Aí trabalhei com o Fini Dal Santo, com o Fini e o Zezinho Dal Santo. Fini, Luiz Carlos Fini e o Sebastião Dal Santo, né? E do lado tinha o Toninho Cuca Fresca e o Cinema Guarani, que era ao lado ali, né? Muitos filmes assisti. Filmes do Tarzan, da época do Tarzan. Então a gente, né, você vê, trabalhou um bom período no centro ali. Trabalhei até 1982, mais ou menos. Não me recordo a data precisa, mas foi até 82. Porque aí eu pedi a conta que eu fui trabalhar na Farmácia da Escada, da Farmácia Santa Bárbara. Depois da Escada, eu fui trabalhar na Farmácia Santa Bárbara, que era dos irmãos Miquelin. O seu João Tiago de Camargo trabalhava lá, junto, que ele era o farmacêutico responsável também, e junto com os irmãos Miquelin. Aí eu trabalhei de 82 até o começo de 84 na farmácia dos Miquelin. Então, foi aí que você começou a aprender? Isso, Eu já trabalhava no Cestari, trabalhei na Farmácia da Escada por tipo 5 anos, com mais 2 ali, 7. Mais um período na Cestari, uns 7, 8 anos mais ou menos. Aí em 82 trabalhei ali com eles, me deram. Aí eu falei pro Amâncio, pro Arcanjo Miquelin, o que é o gordo, né? Pro Walter, eles trabalhavam ali, né? O Walter trabalhava até na Hudson e os dois trabalhavam ali, os irmãos Miquelin. E o senhor João Tiago também, trabalhei com o senhor João Tiago, né? Que o senhor João Tiago, uma pessoa, né?
era o que iniciou, você vê como que é. A farmácia Santa Bárbara, ela iniciou em 1924. Ela fez 100 anos o ano passado, 100 anos, né? Até o ano passado, quando ela fez 100 anos, eu fui até o Miquelinho, o Amâncio, falei, Amâncio, parabéns pelos 100 anos. Ele falou, eu deu 100 anos, ele não sabia, tinha esquecido. Quando eles começaram, em 24, na Tabarana, que o seu João Tiago começou na Tabarana, né? Inclusive, que é o seu João Tiago, é o sogro do Dr. José Rodrigues, né? Que é o pai da dona Eliná, com a dona Matilde. Então, eles moravam no fundo da farmácia. O seu João Tiago de Camargo e a dona Matilde, né? Trabalhei um período com eles. Aprendi com eles também. E aí, em 84, eu comecei a falar, eu vou montar uma farmácia para mim. Eu falei, eu vou montar. E foi em 84 que, em abril de 84, falei pro Amâncio, eu vou abrir uma farmácia. Inclusive, me deram o apoio. Não, monta, Valdir, faz um... Aí, eu montei na rua Nhonhô Livramento, 1947, em abril de 84. Aí eu fiquei nesse período, um bom período, trabalhando em farmácia. E você vê como que é, em 84 eu falei, sozinho, eu falei, agora eu preciso arrumar um funcionário, porque conversei com um menino que tinha acho que 13 anos, 14 anos, falei, quer trabalhar comigo para ajudar na farmácia? Que é o Rogério Marcos Maran, que tem a farmácia hoje, comigo. Falei com o Rogério e começou a trabalhar comigo, em 84. Olha só. 84. Aí no 1947. Em 1995... eu pagava aluguel do prédio, que o prédio era do Lanfredi, o prédio da esquina, ali da Luiz Sestari. Em frente, hoje é a loja 100, mas na antiga loja 100 era a casa do seu Pedro Maracini, da família Maracini. Aí eu fui conversar ali no prédio da esquina. De quem que é o prédio? Não era mais da Ito Lanfredi, tinha vendido. Quem comprou o prédio? O Mamed, Dr. Mamed Oliveira, o dentista. Aí eu falei que o Mamed falou, eu alugo pra você, Valdir. Ele já me conhecia da farmácia, porque trabalhando na farmácia da Escada, Santa Bárbara, eu ia aplicar injeções no pai do Licinho, que é irmão do Mamed, que era cliente meu. Então eu conhecia todo mundo, fiquei conhecendo todo mundo. E aí eu peguei na época, né? Eu falei, eu preciso montar a farmácia. Aí eu falei, eu vou comprar um prédio. E um dia veio um amigo meu, um freguês da farmácia, você vê como que é a vida. A vida da gente é surpresa. A gente se programa para algumas coisas, mas Deus sabe o que faz, viu? Veio um rapaz que, quando antigamente, hoje não se faz mais isso, mas batia o dedo com um martelo, o dedo ficava roxo, a unha ficava roxa, a pessoa ia na farmácia com uma agulha, furava para tirar o sangue daquela unha preta. Uhum. Aí eu falei pro meu amigo, que era o Carlinho Carvalho, eu vou falar os nomes, né? Porque se ele estiver ouvindo, ele sabe da história. Eu falei, ô Carlinho, você não sabe quem quer comprar uma casa no Bela Vista, né? Ele falou assim, meu cunhado sabe quem quer comprar uma casa lá, porque ele tem um sítio lá. Porque tava vendendo onde que tem a farmácia em frente, o Palácio Store hoje, tava vendendo o prédio. E eu não tinha um dinheiro para comprar, na verdade. Eu só tinha uma casa no Bela Vista. Depois eu vou te contar a história da casa do Bela Vista também, que é um negócio... Fui o terceiro morador do Bela Vista, porque só existia o Maximino Lourenço, uma casa na esquina, do Tavinho Costa Melo, que era a casa do outro lado, só, praticamente, não tinha mais casa lá. Então a gente só vai pro nosso primeiro break, aí isso, você já volta pra concluir. Você viu como Pode a conversa voa? É isso aí, peraí que a gente volta já já. Tá bom. Nova Cultura FM. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243 2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471. Telefone 16 3243 2696.
Seu gás acabou? Então chame o Rudgás Consigás Monte Alto. 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rudgás Consigás você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira, com os melhores preços. Adicione os números do Rudgás Consigás Monte Alto aos seus contatos. 22420030. É isso mesmo, 22420030 ou celular 997350036. Rudgás Consigás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Consigás. Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança e no Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região. Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241-1177 ou 99731-0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com os serviços profissionais GF Calhas. Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241-1177 ou 99731-0659. Nova Cultura FM, de Monte Alto, para toda a região. Estamos de volta. Agora o Sanches vai concluir a história de como ele começou a sua primeira farmácia, Isso. a compra do imóvel. Também tem a história da compra do imóvel lá do Bela Vista Com também. certeza. E aí, concluindo aí a compra do prédio da farmácia, onde que hoje tem a farmácia, que estava falando do Carlinho, ele foi fazer um curativo e falou, meu cunhado compra a casa. Aí eu cheguei na família João Tozetti, da família Tozetti, que a casa era da família Tozetti, e eles iam vender o imóvel por causa dos herdeiros, né? Aí eu falei, você precisa eu tenho uma casa, um carro e um terreno, isso que eu tenho na minha vida. Aí ele falou, eu não consigo pegar, mas se você vender uma parte eu pego, depois você espera outra parte. Eu falei, tá fechado. Acabei vendendo a casa pra esse amigo meu. Na época paguei 65 mil. Eu vendi a casa por 45 mil. Faltou 20 mil, né? 40 mil pedi da casa, desculpa. Vendi por 40 mil, faltou 25. Aí eu dei os 40 mil pra ele, 35. Eu sei que deu 35, eu não me recordo, acho que foi 35. Faltou 25 ou 30 mil. Eu vendi a casa para esse amigo meu, mora no Bela Vista até hoje. Aí eu vendi um terreno pro Massimino, que era meu vizinho, pro genro dele. Aí vendi o carro pra Taquaritinga, porque na hora que você quer vender as coisas, você não consegue, né? E aí eu acabei vendendo Taquaritinga e comprei essa casa com os 3 imóveis que eu tinha. O carro e o terreno, e comprei o terreno, comprei essa casa na Rua do Centro, no 2171, em frente ao Palácio. E em 95 eu mudei a farmácia para esse endereço. 95 foi. E aí eu fiquei até 2016 com a farmácia, né? Que são 1976, comecei a trabalhar em farmácia. Até 2016 foi 40 anos de farmácia. E aí como eu era candidato a vice-prefeito em 2016, e eu falei pro Rogério, depois de 40 anos, independente de eu ganhar ou perder a eleição, eu falo, você quer ficar com a farmácia? E aí eu falei assim, eu dou a farmácia para você. Ele estava comigo há mais de 32 anos, né? Não devia nada, paguei tudo em dia, mas eu falei, a farmácia fica para você e você me paga o aluguel do prédio da farmácia. Ele topou. E já se passaram 9 anos, Lucas. Olha como a vida é, rapidinha. E foi assim que deixei a farmácia pro Rogério e continua. Ele tá lá praticamente mais de 40. O Rogério é o garoto de 13 anos. De 13 anos que começou comigo e tá até hoje com a farmácia. Tá lá. Hoje, depois de um ano, ele mudou
a razão social para Farmaran, que é o Rogério Maran, Farmácia Maran, Farmaran, e hoje ele tá com a farmácia lá, ele continua com a farmácia. E eu aposentei e tô aí. E eu te digo assim, 2016 fui candidato a vice-prefeito. Mas não foi sua primeira candidatura? Não. Como que foi sua primeira? Como que você entrou no mundo político? Como foi? Eu já tinha farmácia, né? Eu tinha o comércio. Em 1900, eu vou te contar até... Em 1992, o pessoal falou assim, eu nem imaginava ser político nunca na minha vida. Me chamaram, não, você precisa ser candidato a vereador. Em 92, hein? Colocaram o meu nome para ser candidato, em 92. Mas eu tinha um amigo meu, ó como que é a política, que morava no Bela Vista, que era um advogado, ele falou, ele era português. E eu vou te contar uma outra história. Ele falou, vamos comigo para Portugal, que eu tenho que resolver um problema de herança. E eu falei, eu vou para Portugal com você. Era na época da campanha. Eu deixei a campanha de lado e fui para Portugal. Fiquei 1 mês em Portugal. Nesse período, em agosto, eu estava em Portugal de 92, na campanha praticamente, que era a época lá atrás, tinha campanha. Eu fiquei 1 mês em Portugal, fiquei na casa do irmão dele. E essa história foi bom porque eu fui lá em Portugal, fiquei na casa dele, fiquei no Porto, fiquei em Lisboa, fui em Póvoa de Lanhoso, fui conhecer a terra da menina Isildinha, fui no cartório de registro, trouxe a certidão de batismo, certidão de nascimento da menina Isildinha, fui no cartório de Póvoa de Lanhoso e cheguei lá e falei para a moça lá, falei, eu quero uma certidão, porque lá antigamente era escudo, eu quero uma certidão do dia 17 de junho de 1897, eu guardei aqui na minha cabeça as datas. Aí a moça falou, vai demorar 2 dias. Eu sei que a moça falou assim para mim, não, eu levei um livrinho da menina Isildinha, entreguei, falou, essa menina, ela é milagrosa em Monte Alto, o seu corpo está em Monte Alto. Eu quero levar para as pessoas conhecerem, tirar uma certidão, porque não tinha aqui. E na época eu trouxe certidão de nascimento, certidão de batismo. Aí eu peguei um livro, ela tirou uma cópia do livro, porque era registrada num livro. E eu trouxe, entreguei, paguei na época eu lembro até hoje, 400 escudos. E dei para o museu fotos, bastante coisa. Para o museu, para o Luiz Carlos de Vicente, para entregar da menina Isildinha. Foi o ano que fui a primeira vez político. Aí, em 2000, eu estava na farmácia, né? Era umas 6 horas da tarde, foi um pessoal lá. Me convidaram para fazer uma reunião lá no prédio do Tiago da Ótica. Da Ótica Tiago, junto com o Tenente Moretti, e eu fui lá. Falou assim, nós precisamos que você seja candidato a vice com o Tiago. No ano 2000, faz 25 anos atrás. Eu falei, meu Deus, nunca fui candidato a nada, eu tenho o Tiago, precisa de um candidato a vice, você faz parte do comércio, porque eu já fazia parte da diretoria da Associação Comercial, eu era diretor, e na época ele comprou o prédio da Associação Comercial, na rua Gustavo de Godoy. O Tiago, na época nós compramos o prédio ali, que era do Dito Reis, do lado era o Dito Reis, ali ele comprou, nós compramos ali. Você vai ser candidato a vice. Me impressionaram tanto que eu não tive coisa, fui candidato a vice em 2000. Que aí eu me considero como a primeira candidatura, que aí teve palanque, teve corrida, andamos pra rua, pros bairros. Eu lembro desses comícios, né? Você lembra? Eu era criança, tinha 5 anos na época, mas eu lembro então, dessa você vê, campanha. no ano 2000. O Gerber também acho que era candidato. Tinha 4 candidatos. Eu lembro, na época, bastante. 4 candidatos a prefeito, 4. Isso. Nós perdemos, ficamos em segundo lugar na época, né? Eu não me recordo a quantidade de votos. Acho que tivemos na época 6 mil, 7 mil votos. Eu não lembro direito. Hoje, o número. Eu guardo muita coisa na cabeça, data, lugares, né? Como eu falei da menina Isildinha, eu tenho outros lugares que eu fui lá que eu guardo tudo, né? Então, foi a primeira candidatura que eu fui a vice, né? Nós ficamos em segundo lugar. Foi muito bem votado. E aí que lá despertou. Você sabe que é a primeira vez que a gente divulga. Já era eu era conhecido, na verdade, porque a gente já tinha farmácia no ano 2000, né? Então, era conhecido. Eu trabalhei no Cestário, no Lanfredi, no comércio, nas farmácias, a gente tinha um conhecimento, né? E aí eu fui candidato com o Tiago. E aí de lá pra cá, eu fui sempre candidato.
tive que perdi eleições. Na próxima, 2004, me recordo que o Thiago foi candidato de novo. E na época ele chamou e falou: Valdecir, eu vou ser candidato e o doutor José Rodrigues vai ser meu vice, né? E você vai ser candidato a vereador junto com a gente, conosco, né? Eu falei: tá bom, vamos ser candidato. Aí eu fui candidato. E o João Paulo, eu lembro na época, o João Paulo também foi candidato. Só que na época nós não conseguimos ter o quociente eleitoral. Eu me recordo que eu fui mais votado do partido, eu tive na época, se eu não me engano, acho que uns 300 votos. O João Paulo deve ter tido uns 700 votos naquela época. Depois pode puxar, mais ou menos era isso. E mais o resto do grupo. Mas só que nós não atingimos o quociente eleitoral, nós ficamos de fora. Inclusive nós fomos até para Brasília, que depois teve uma... Fomos até para Brasília na época, que era para aumentar o número de vereador, não sei, não consegui. 2004. Nós ficamos de fora. Aí fui candidato de novo em 2008. Foi em 2008 que aí eu fui candidato de novo, né? Como vereador? Como vereador, primeira vez. E foi nessa vez, em 2008, que eu consegui ser candidato e eleito, em 2008. Foi assim, nessa primeira vez. Sua primeira eleição, então, foi em 2008. 2008. Foi eleito. Fui eleito. Lembra a quantidade de votos? Lembro. Quanto foi? Lembro. Ó, você vê como que é, em 2008. Para começar, em 2009, 10, 11 e 12, 4 anos. Eu tive 521 votos. E eu me recordo até hoje. E eu ganhei por 3 votos. 3. Porque o anterior a mim teve 518. Ele era mais velho que eu. Se eu empatasse com ele, eu ia perder a eleição. Perder. É pela idade. E eu ganhei. E tive 2 votos na Aparecida. Que foi o... Eu não sei quem votou. A gente pediu o voto, claro. Mas eu falo que na política um voto é tão importante. Então você quer de 1 em 1. Então foi 1 voto, 2 votos na Aparecida, 2 votos da família tal. Então, como a gente já era ativo na farmácia, andava a todos os bairros, eu tive 521 votos. Nós vamos para o nosso segundo break. E o Santos vai continuar contando sua história, sua carreira política aqui também para nós. Combinado. Nova Cultura FM. Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança e no Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região. Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241 1177 ou 99731 0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com serviços profissionais GF Calhas, Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241 1177 ou 99731 0659. Seu gás acabou? Então chame o Rude Gás Consigás Monte Alto 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rude Gás Consigás você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira com os melhores preços. Adicione os números do Rude Gás Consigás Monte Alto aos seus contatos 22420030. É isso mesmo, 22420030 ou celular 997350036. Rude Gás Consigás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Consigás. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243 2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa
Barbosa 471. Telefone 16 3243 2696. Nova Cultura. Você sintoniza em FM 90.1. Estamos de volta aqui com Fala Monte Alto. O Sanches está contando um pouquinho para nós aqui da sua história. Só uma parte, né, Sanches? Tem muita coisa ainda para compartilhar conosco. A gente parou em 2008, na sua primeira eleição, de fato, que você conseguiu êxito aqui na nossa cidade. Conta pra gente um pouquinho mais. Então, Lucas, você vê, 2008 foi eleito vereador entre 9 cadeiras. Você vê como que é importante um voto. Em 2008 não tinham 13, né? Não, era 9. São 9 vereadores, né? Foi meu primeiro mandato, né? Aí terminou esses 4 anos, fiz projeto de lei, indicações, moções, projeto de decreto legislativo, né? Tudo que está encaixado no poder legislativo. Aí teve 2012, né? Novas eleições. Eu fui tentar de novo, mais uma vez, né? Eu já disse... Depois, falei assim, se eu ganhar essa eleição, não vou ser mais candidato. Ou vou ser candidato a vice ou para prefeito. Porque eu sou da opinião que a gente não vai ficar eterno vereador. Eu acho que ou você vai ser candidato a vice ou para prefeito, né? E aí eu fui reeleito em 2012 até 2016. Então fiquei mais 4 anos, 2 eleições seguidas. E aí eu falei assim, eu pretendo ser candidato ao executivo. Mas para ser candidato ao executivo, claro, você precisa ter vontade, ter tempo, ter dinheiro, ter coligações. São fatores que você precisa agregar para você ter volume para ganhar a eleição. E aí fui candidato novamente com o destino. Me chamaram para ser vice. E eu fui candidato de novo a vice, né? E, se eu não me engano, acho que eu fiquei em segundo, não recordo, mas acho que eu fiquei... Eu não sei se fiquei em segundo, terceiro lugar, não me recordo agora a vice. Em 2016? Não me recordo. Segundo. Ficou em segundo? Segundo. Então, as 2 vezes fiquei em segundo lugar. Bateu na trave. Bateu na trave, mas, né, a gente agradece, né, independente, né, dos votos, né, fui 2 eleitos, na segunda eleito, e depois fui candidato a vice, foi que aí quando eu comentei com você em 2016... que eu fui candidato a vice, porque a minha ideia é, se ganhasse a eleição, como vice, claro, que eu queria contribuir com o prefeito, ajudar o prefeito e, oxalá, depois na próxima, poderia até ser um candidato a prefeito, né? Mas nem tudo é como a gente quer, né? Ganhei eleições, perdi eleições, mas sempre agradecer a toda a população, aos votos que tive, né? Aí em 2016 eu parei, né, Lucas? Parei com a farmácia, aí eu me aposentei, aí eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Perdi a eleição, né? Mas aí chegou o momento, eu falei, puxa vida, como eu gostava muito, gosto de política, gosto de comércio, aí eu fui prestar gestão pública pela Univest, que é a Universidade do Estado de São Paulo, ela é pública, uma universidade pública, começou em 2018 para prestar o exame, fazer vestibular depois de um certo período. Olha, eu já tinha parado há muito tempo, né? Porque eu fiz curso técnico em farmácia, né? Eu ia para São José do Rio Preto fazer um curso técnico em farmácia. Eu prestei medicina lá atrás com 18 anos, mas não consegui passar. Como eu entrei naquele ramo de farmácia, eu fiquei na farmácia. E eu tive essa oportunidade de fazer a Univesp, que é uma faculdade pública conceituada, inclusive tem aqui o Polo Monte Alto até hoje, né? E nós fizemos e passei no curso de gestão pública, né? Tecnólogo em gestão pública em 2018 eu fiz para começar 2019, 20, 21. Concluiu em 2021. Foi até 2022 que eu peguei o certificado, nós pegamos o certificado. Nesse período terminei a gestão pública, fui candidato a vereador na última eleição também, né? Não teve êxito. Eu sei que é difícil, porque quando você sai do comércio, você sai da mídia, eu já não tinha mais a farmácia, ficou mais difícil. Mas a gente que tem aquilo na veia, na política, gosta, conhece, e 40 anos de farmácia, a gente conhece todos os bairros. Claro que eu não ando agora, entrego medicamentos, porque eu tô praticamente, você vê como que a vida passa rápido, né?
Eu nem acredito que eu tenho 65 anos. Eu parece que a gente, antigamente, meu pai tinha 40 e eu achava ele velho, né? Meu pai faleceu há praticamente 1 ano, né? E faleceu com 85 anos, né? E minha mãe, hoje, está com 84 anos, né? Eu sou o primeiro filho de 3 filhos, né? Sou o filho mais velho, com 65. Depois tem meu irmão, que também mora em São Paulo hoje, né? Trabalhou na Sestari. E minha irmã também, que mora em São Carlos, que é psicóloga. Hoje eu tenho 3 filhos, né? Um trabalha... Eu que trabalhei no Sestari, hoje um filho meu trabalha no Sestari, é engenheiro da Sestari. Quero mandar meu abraço a todos da Sestari, né? Conheci muita gente. Eu sou da época que eu ia como cliente, seu Alcide Sestari, os funcionários inteiros. Eu era cliente meu da Sestari quando eu montei a farmácia, Lucas. Os ônibus paravam na rua Nhonhô, ali na esquina da farmácia. E eu fui o primeiro a fazer um convênio com a Sestari Industrial. Isso foi em 1980, mais ou menos? Eu montei a farmácia em 84. Isso. Depois dessa data, eu fui na Sestari, que eu conhecia todo mundo, eu montei um convênio. De onde que surgiu essa ideia desse convênio? Aí eu conheci o seu Luiz Pires. O seu Luiz Pires trabalhava no Sestari, que era o sindicalista e trabalhava no Sestari, porque eu conhecia toda a família Cavalete, Sebastião Meneghetti, o João Dias, o João Mori, todos esses que eram os chefes da Sestari. Aí eu fui falar com o seu Luiz Pires. Ô, seu Luiz Pires, eu montei a farmácia, vamos montar um convênio com os funcionários da Sestari, porque ele parava na Sestari e ele comprava, ele não precisa pagar, ele fazia um vale, uma nota. Chegava o final do mês, eu entregava as notas de Sestari, descontado o pagamento do funcionário. Então o volume era muito grande, né? E você vê como que é. Na época, quando eu fui em 92 viajar para Portugal, o valor hoje, que eu pegava $1.000, que seria $1.000 a viagem, com o dinheiro do cestário do seu Alcides, que gastava comigo, a dona Alice, a dona Maria, que era da família Sestari, gastavam tudo lá. E eu juntei esse dinheiro e fui para Portugal em 1992. Então eu montei o convênio através do sindicato, que era o presidente, é o seu Luiz Pires, e eu fiz o primeiro convênio, e foi assim que a gente começou, na farmácia. E depois eu comprei o prédio, e assim foi. Aí que bacana. Vamos pro nosso último intervalo, aí a gente vai pro próximo bloco pra gente concluir e falar um pouquinho do Carrossauro também, que é uma ideia que você teve lá nos anos 2000, né? Isso, vamos lá. 90.1, do jeito que você gosta. Seu gás acabou? Então chame o Rudgás Consigás Monte Alto, 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rudgás Consigás você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira, com os melhores preços. Adicione os números do Rudgás Consigás Monte Alto aos seus contatos, 22420030. É isso mesmo, 22420030 ou celular 997350036. Rudgás Consigás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Consigás. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243 2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471, telefone 16 3243 2696. Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241 1177 ou 99731 0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com os serviços profissionais GF Calhas, Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241 1177 ou 99731 0659.
Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança e no Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região. Nova Cultura FM 90.1. Estamos de volta aqui no nosso último bloco, ouvindo um pouquinho da história do Sanches, que é uma história bem complexa, tá aqui contando todos os detalhes. Eu quero mandar um abraço aqui pro Harrington Fabiano, que tá dando os parabéns aqui para nós aqui, uma felicidade pro Sanches. A Deliane Silva tá dando os parabéns também, o Osmar Santos mandando um grande abraço. O Osmar é uma pessoa, gente boníssima demais. João Gobi dando uma boa tarde para nós aqui. Mandar um abraço para Maria das Graças, lá do Jardim Canaã. Ela e o seu Luciano não perdem um programa aqui, não perdem nada da programação da Rádio Cultura. Um grande abraço para elas. A Bahia, o Bahia e o Bahia e Rose, acho que são duas pessoas e o mesmo Facebook, também estão dando boa tarde. Márcia Pierre está dando boa tarde para nós aqui. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, também pelo aplicativo da Nova Cultura, mandando as mensagens aqui pelo WhatsApp, nos acompanhando pelos rádios e também pela live do Facebook. Sanches, o Carrossauro, da onde que surgiu essa ideia do Carrossauro aqui em Monte Alto? Ô Lucas, voltando aí a nossa história de vida, e quero mandar um abraço a todo esse pessoal de cada bairro da nossa cidade que está ligadinho com você aí, né? A nossa vida começou ali do Carrossauro. Em 1999, eu sempre gostei de carro antigo, porque eu já tenho carro antigo há mais de 30 anos, né? Em 99, eu estava em Águas de Lindóia. Encontrei o Carlos Miranda, o eterno vigilante rodoviário, que fazia o seriado de TV da década de 60. Eu encontrei ele em Águas de Lindóia com o Cinca Chambord. Você vê como a história é, a vida é. Eu falei, Carlos, eu vou fazer o primeiro encontro em Monte Alto. Você vai? Se você for, eu vou fazer o encontro lá e quero a sua presença. Dito e feito, ele aceitou. Em o ano 2000, nós fizemos o primeiro encontro de carros antigos, né? Aqui no Centro Cívico Cultural, hoje denominado Dr. Elias Badur. E ele veio com só ele, não veio com o carro do Cinca. E eu fui em Bebedouro, porque a moto que ele fazia o filme, a Harley Davidson, estava no museu do Eduardo André Matarazzo. Aí eu fui até o seu Eduardo, conversei com o seu Eduardo, falei, seu Eduardo, eu preciso que o senhor me empreste essa moto que está aqui nesse museu, porque o Tenente Coronel Carlos Miranda, o eterno vigilante, vai estar em Monte Alto e nós vamos fazer uma homenagem para ele e através da Câmara Municipal fazer uma homenagem aos 50 anos da Polícia Rodoviária, que foi na época, no ano 2000. Foi nesse período que ele me emprestou. E eu fui buscar a moto do vigilante, que estava lá no museu. Eu, vou falar quem foi, o Toninho Gerbe e o Hamilton Perina, com a caminhonete do Toninho Gerbe, colocamos a moto Harley Davidson do museu em cima da caminhonete e viemos numa sexta-feira. Chegando lá no museu, eu assinei um termo de responsabilidade registrado em cartório de R$50 mil. Isso no ano 2000. Mas mesmo assim, colocamos a moto e nós fizemos o primeiro encontro, né, aqui no Centro Cívico, com a presença do Eduardo André Matarazzo, né, com o pessoal do Esplendor, que é o clube de Bebedouro. Quando eles fundaram o clube, a inauguração deles foi aqui em Monte Alto. E o Carlos Miranda veio no ano 2000 e ele, homenageando ele com o carro com a moto que ele fez o seriado. Posteriormente, em 2003, ou 2004, 2005, eu acho que foi 2003, aí eu convidei ele novamente para vir. Aí ele trouxe, né, a Cinca Chambord, que fazia o filme, né? E você vê como a vida é. 2003, né? Depois de 20 e poucos anos, agora no último 2023, ele veio a última vez quando
eu já não era mais vereador, eu fiz uma moção de congratulação como vereador, homenageando ele aqui, né, quando ele veio na última vez, em 2012. Em 2023, na última vez que ele veio a Monte Alto, ele recebeu o título de cidadão montealtense, através do Fabrício, que foi meu assessor na Câmara, né? O Nogales? O Nogales foi meu assessor. Dos 8 anos que eu estive na Câmara, o único assessor que ficou comigo foi só o Fabrício. Ele ficou nos últimos 3 anos comigo como assessor, né? Depois ele foi candidato a vereador e foi eleito. Inclusive, você vê como a vida é. Como gestor público, eu precisava fazer 1 ano, né, de trabalhos, né, num local. E eu fui na Câmara fazer um estágio. Aí ele falou, não, você tem que fazer aqui comigo. Aí ele insistiu, faz aqui comigo. Você viu, o assessor que virou vereador, depois vereador virou assessor. E aí eu fui fazer gestão pública no último mandato com ele, né? E ele, vereador, eu fiz a gestão, terminei a gestão pública e, né, o estágio lá na Câmara Municipal de Monte Alto, né? Então, ele recebeu o título de cidadão montealtense, o eterno Carlos Miranda, e ele faleceu agora em fevereiro com 91 anos de idade, né? Então, homenageamos ele, veio em Monte Alto 4 vezes, né? O carrossaurio começou em 2000 e de lá para cá não parou. Inclusive, na época da pandemia, nós não paramos. Só que nós fizemos, quando teve no ano 2020, nós fizemos uma carreata, cada um dentro do seu carro, lá na Avenida Marcos Salvador, lá do lado do ginásio de esporte da Babi Barioni. Nós fizemos um circuito na cidade, sem cada um individual, por causa da época da pandemia. Em 2021, acho que foi 2021, aí nós fizemos um outro encontro também, cada um dentro do seu carro. A prefeitura, nós recebemos uma máscara, que cada participante recebeu uma máscara. Eu tenho até hoje uma máscara, eu guardei de recordação da época que não podia fazer nada, aglomeração, né? Aí nós fizemos, passava descendo o centro cívico, cada um com o seu carro, dentro do seu carro, ganhava uma máscara, né? A gente tinha a sua máscara, ganhava e ia embora, passava e cada um foi para sua casa. Não, foi 40 carros na época, porque não podia ter muito carro, inclusive nós não convidamos ninguém de fora, só os carros de Monte Alto. Nós convidamos 40 carros que foi feito esses encontros. Então nunca foi interrompido desde 2000. Então nós temos 25 encontros. Fora a pandemia, qual era a média mais ou menos de carros que participam dos eventos? Olha, nós começamos com média de 140 carros, 150, foi para 180, foi para 200, 240, 250, foi nessa média todos esses anos. 200, 220, 230. Sempre no mês de maio? Sempre no primeiro domingo de maio. Inclusive, como vereador, o carroçário está incluído no calendário de festivo de aniversário da cidade. É incluído com uma lei municipal e também existe uma lei estadual que está incluindo no calendário turístico do estado de São Paulo, né? Então nós temos aí mais ou menos uns 40, 50 associados que faz parte do grupo, cada um com seu carro, né? Eu já tive Gordini, já tive Carmanguia, já tive todos os carros que você imaginar. Tem quantos carros hoje, Santos? Hoje eu tenho 5 carros, na verdade, tenho 5. Eu tenho um Galaxy que eu já dei pro meu filho, né, mais velho. O do meio, um Galaxy que está comigo há 30 anos, quando ele nasceu. Ele nasceu em 94, E aí eu peguei e dei o carro agora para ele, do meio, o Solon. Pro Luan, a Cinca Chambord, que é outro que eu tenho, passei o nome do Luan. Se amanhã depois é os 2 que eu não quero vender, que ficou comigo. E dei pro outro filho meu uma outra coisa também, não é carro, mas dei uma outra casa para ele, que eu tenho 3 filhos, dei uma casa para compensar, né? Mais uma casa. Para ninguém ficar com ciúme. Com ciúmes. Mesmo assim, ainda tenho um Escort, tenho um Corcel 1 e eu tenho um Corcel 2. O Escort conversível? Não, o Escort é XR3, é aquele que é com teto solar, né? Eu tenho. Eu tenho uma Cinca hoje. Eu nunca imaginaria ter uma Cinca. Eu tenho 2 Cinca. A Cinca Chambord, que inclusive ela é uma réplica da polícia que fazia o seriado da polícia rodoviária da época de 60. Inclusive eu ganhei do Carlos Miranda a roupa que ele fez o seriado, a roupa quando ele aposentou, quando ele entrou na reserva da polícia rodoviária, ele me deu a roupa
da polícia, me deu cap, me deu vários objetos, assinatura, autografou o carro. Então eu tenho muitas fotos com ele dentro do carro, porque quando ele fez a doação de um dos carros que era dele, ele doou para a Polícia Rodoviária em São Paulo. Porque os carros da época, quando fez o filme, a Nestlé patrocinava. A Nestlé deu 5 carros, mas a Nestlé levou os carros embora. E ele tem uma réplica também, só que a réplica dele ele doou para a Polícia Rodoviária, né? E ele me doou algumas coisas pessoais dele, inclusive uma motinha Harley Davidson, que era dele, está comigo. Então eu ando com a Cinca, alguns encontros que eu vou, inclusive com ele, eu fui em vários encontros, homenageei ele quando ele fez 90 anos, em Bauru, em Barra Bonita, eu fui com ele, e o carro Cinca Chambord tem que estar com o vigilante, o vigilante tem que estar com o Cinca Chambord, e ele não tinha mais o Cinca, e eu levava o carro meu, e ele fardado com um traje da época da década de 60. Então, em fevereiro, infelizmente, pela idade, ele faleceu. Então nós continuamos hoje com Cinca Chambord. Eu tenho uma Cinca Jangada, que é a perua. É a primeira Station Egon fabricada no Brasil. Eu tenho ela até hoje. Uma perua 1963 e um Cinca Chambord 1964. Esses carros que eu tenho ainda. Olha aí. E pra gente concluir, Sanches, você estava falando aqui em off que tem dupla cidadania também. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Eu, como gosto de história, e eu tenho muitas coisas que eu doei pro museu desde 1992. Tem muita coisa doada aqui pro museu desde a época do Luiz Carlos de Vicente, né? E eu falo que tem que preservar, porque sem história a gente, você vê, tudo que... Eu doei muita coisa. Esse tempo atrás, eu tinha Alckmin, eu doei. Eu tinha da Menina Zildin, eu tinha um sofá antigo, eu doei. Eu tinha telefone antigo, foi doado. Eu tenho tudo lá, tem tanto doado. Notas antigas eu tenho doado. Como eu gosto muito de história, eu fui procurar a minha história também. Do lado espanhol, que é do lado do meu pai, e do lado da minha mãe, que é Ferro, a família Ferro. E meu bisavô veio de Taglio di Po, é a cidade que ele veio de lá. É uma província lá de Vêneto, Taglio di Po. Aí eu tinha a certidão de nascimento dele, certidão de casamento do meu avô e da minha avó, certidão. Com toda essa documentação, eu entrei com um advogado, isso há uns 15 anos atrás, protocolei, ela protocolou lá na Avenida Paulista, no Consulado da Itália, e eu tenho há 5, 6 anos a cidadania italiana, pro lado da minha mãe. Poderia conseguir também pelo lado do meu pai, que é espanhol. Mas como eu tinha mais a documentação já pronta pela Itália, eu já mandei a documentação e eu já pedi, eu tenho a cidadania, dupla cidadania, dei para os meus 3 filhos também, já fiz para os meus 3 filhos, né? E também poderia ser espanhola também, porque eu sou um cidadão italiano com um sobrenome espanhol, né? Mas como eu sou descendente de mãe italiana com pai espanhol, e aí minha mãe, quando eu nasci, era para ser Valdecir Ferro Sanches. Como eu nasci antivéspera de São Pedro, 27 de junho, ela pôs Valdecir Pedro Sanches. Olha aí que história legal. É assim a minha história de vida. Valdecir, pra gente concluir, os microfones estão abertos, pode deixar um recado aí para quem você quiser, deixar uma mensagem, um agradecimento, fique à vontade. Tá. Ô Lucas, eu quero agradecer primeiramente a você, que me deu essa oportunidade de voltar aqui novamente. Eu fico feliz, sabe? Hoje eu tô com 65 anos, tentei fazer as coisas sempre, nunca puxar o tapete em ninguém, trabalhei no comércio 40 anos, eu tive muitos votos através da farmácia. Eu tenho que agradecer do fundo do meu coração a todos, de uma maneira ou de outra, foram meus clientes ali na farmácia. Hoje eu não estou mais, às vezes as pessoas me falam, eu não te vejo. Eu falei, eu não estou na farmácia, mas eu estou aqui pessoalmente, andando pela cidade. Eu não estou fora de Monte Alto, eu estou aqui em Monte Alto, ando pelos bairros da cidade. Não tenho a farmácia, mas estou aqui porque gosto de Monte Alto. Sou montealtense de coração. Fui registrado, igual eu disse, em Vista Alegre, mas minha vida toda foi aqui em Monte Alto. Aqui que eu gosto, aqui que eu amo. Quero mandar meu abraço também para o pessoal de Vista Alegre,
que sempre tenho meus amigos lá em Vista Alegre, a todos os pessoal, os meus amigos aqui de Monte Alto, a cada bairro aqui, nesse tempo que a gente teve aqui nessa vida, a gente sempre foi em todas as ruas a gente conhece aqui em Monte Alto, independente de ter parado com a farmácia. Então a gente agradece, eu quero agradecer do fundo do coração por essa oportunidade e um agradecimento a geral, né? Foi através de Monte Alto que eu tenho aqui meus filhos, já sou vô, tenho uma neta, chama Manu, e agora eu tenho um neto que chama Davi. Então nós estamos aqui de passagem. E nesses 65 anos, eu só tenho a agradecer do fundo do meu coração a Monte Alto, a população de Monte Alto, aqueles que sempre de uma maneira ou de outra contribuíram, não para o meu sucesso, porque a gente quer bem a nossa cidade onde a gente vive, é isso que a gente quer. Então, meu abraço e meu carinho a todos. Sanches, quero te agradecer, muito obrigado. Quero agradecer a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela 90.1 também. Muito obrigado, um forte abraço a todos que nos acompanharam e fique agora também com um agradecimento a todos os nossos patrocinadores que estão fazendo esse programa aqui acontecer. Um forte abraço e até mais. Até mais. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243 2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471. Telefone 16 3243 2696. Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança e no Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região. Seu gás acabou? Então chame o Rudgás Consegás Monte Alto 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rudgás Consegás você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira com os melhores preços. Adicione os números do Rudgás Consegás Monte Alto aos seus contatos 22420030. É isso mesmo, 22420030 ou celular 997350036. Rudgás Consegás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Consegás. Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241 1177 ou 99731 0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com os serviços profissionais GF Calhas, Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241 1177 ou 99731 0659. Você ouviu o programa Fala Monte Alto, todas as terças e quintas, das 13 às 14 horas, com Lucas Ribeiro, aqui na Nova Cultura. Nova Cultura FM.